Queridos amigos, bem-vindos aos vários amigos aí nesse sábado de Páscoa com um significado muito grande, né? Eu acho que essa Páscoa tem um sentido importante para todos nós, para a humanidade inteira. Eu vou esperar os amigos entrarem aí, esperar um pouquinho. Bom dia, meus amigos queridos aí do sul do Brasil, professora Camila. Obrigado. Professora Camila faz aniversário amanhã, não é isso? Meu aniversário é segunda-feira, só que eu geralmente falei à minha esposa, não comemoro, né? Na verdade, meu aniversário é o seguinte, eu não sou de festa nem nada assim, e aí minha esposa não deixa passar em branco. Quer dizer, esse ano não vai ter nada, acho que nem em casa acho que vai ter alguma coisa. Mas ela faz um bolo, etc. E como eu não gosto muito de festa, os últimos aniversários meus foram todos temáticos para as meninas, para as minhas filhas. Então o último aniversário foi de Coelhinho, o anterior foi de Mickey, teve de Peppa. Imagine, eu fiz 43 anos, o tema de meu aniversário era Peppa Pig, né? Mas tudo bem, faz parte. Um abraço aos amigos queridos aí, eu vou esperar os amigos entrarem um pouquinho aqui, porque essa primeira parte da live... eu falei à minha esposa, inclusive, eu falei assim, olha, essa live é uma live... Grande Bruno, meu amigo Cristiano Sobral, um abraço, meu irmão. Meu amigo Bruno Zuani, meu irmão Marbac, tantos amigos aí, eu não tenho nem como agradecer o carinho de vocês. Essa primeira parte da live, ela é de uma importância muito grande. Por isso que eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, porque eu pedi intuição a Deus para fazer um recorte na minha próxima live, que seria de hoje. E pensei assim, meu Deus, prescrição é um dos temas mais desafiadores para todo aluno que tive na minha vida. Todo aluno que eu tive na minha vida. Prescrição e decadência. E depois eu fui fazer uma análise, a razão de muitos profissionais, advogados, juízes, promotor, todo mundo, estou botando todo mundo no bolo, todos nós. Por que a gente acaba tendo uma certa dificuldade com o tema prescrição e decadência? Uma das razões, na minha opinião, é a seguinte. Volte para a faculdade mentalmente. Você estuda a prescrição, geralmente, no segundo semestre da faculdade. Quando você estuda teoria 1 ou teoria 2 de direito civil. E geralmente prescrição é o último ponto da unidade, do semestre. Então, primeiro, muitos alunos que fizeram boas provas acabam não estudando esse último tema. E muitos são alunos que ingressaram, como aconteceu comigo, no curso de Direito há pouco tempo. Segundo, terceiro semestre, não há como nenhum de nós entender devidamente prescrição e decadência. E a razão é óbvia, é muito simples. Para você compreender bem prescrição e decadência, é fundamental que você tenha um mínimo amadurecimento na teoria do processo. Então é muito difícil para quem entrou na faculdade entender prescrição e decadência. E lógico que eu não vou conseguir numa live esgotar o tema. Obviamente que a ideia não é essa. Para eu dar uma aula, digamos assim, fundamentada de prescrição, eu teria de ter aqui pelo menos 2 a 3 horas para falar no tema. Não é a ideia. Mas a minha ideia aqui, o meu recorte, é mostrar a vocês como foi, meu grande amigo Madeira, um abraço, amigo, como foi que eu fui entender prescrição e decadência. E depois de fazer isso, eu vou chegar na pandemia do coronavírus, tá? Então, quem perder a primeira parte da live não vai conseguir bem entender a segunda. Por isso que se tiver algum amigo seu que você queira que venha assistir a live, avise a ele. Porque o que eu vou dizer agora é fundamental para você entender a segunda parte da live. Veja só. Durante muitos anos, e eu inclusive aprendi assim, quando se falava em prescrição, você ouvia a seguinte frase: a ação está prescrita. Uma ação prescreve em tantos anos. A prescrição marca o fim da ação. Eu já ouvi isso várias vezes. E você ainda encontra julgados dizendo: a ação prescreve em tantos anos. A prescrição da ação. Bem, como há vários julgados que ainda dizem isso, e você encontra até posição em doutrina, eu não vou aqui, até porque seria arrogante de minha parte,
dizer que isso é algo que significa um erro absurdo, não. Eu vou respeitosamente dizer, olha, a partir do momento em que eu fui entender prescrição, eu nunca mais cometi o equívoco, data vênia, de dizer que uma ação prescreve. Você não vai ler em minhas decisões essa expressão. Se você ler, é porque eu me passei e acabei escrevendo. Pablito, como assim? Eu aprendi que a prescrição é o prazo que a gente tem para entrar com uma ação. Não é verdade isso? Ok. Você encontra muitos autores que disseram isso. Autores clássicos, inclusive. Se você for a Bevilacqua, se você for a Eduardo Spínola, ao grande Carpenter, a Câmara Leal, que tem uma obra clássica, uma Bíblia. Silvio Rodrigues, o grande professor Silvio, dizia: o que se extingue por meio da prescrição é a ação que defende o direito. Isso vem de Bevilacqua. Então veja só, você ainda vai encontrar na sua prática, até talvez numa questão de concurso, para você que é concursando, pode ser que você encontre a expressão: a ação prescreve, a prescrição ataca a ação. Você pode encontrar essa expressão. Só que eu vou pedir a sua permissão. Agora veja, cole na minha live, não deixe ninguém me interromper. Eu vou lhe mostrar agora que essa expressão, a ação prescreve, ela está, data vênia, equivocada. Não se deve dizer que a prescrição ataca a ação. Não se deve dizer que o prazo de prescrição é o prazo que eu tenho para entrar com ação em juízo. Tecnicamente não é o adequado. Sabe por quê? Você não vai decorar, você vai entender o que eu vou dizer a vocês. E a luz veio para mim, nesse ponto, quando eu, pela primeira vez, estudei um texto de um professor que lecionou na Paraíba, chamado Agnello Amorim Filho, que pela primeira vez, lá na década, sei lá, de 60, mais ou menos, ele fez com que a doutrina olhasse para a prescrição de uma forma diferente. Porque os civilistas quase que uniformemente diziam: a prescrição ataca a ação. A ação prescreve em tantos anos. Eu já vi isso várias vezes. Agnello Amorim Filho acendeu o sinal vermelho para mim, dizendo: peraí, tem alguma coisa errada aqui. E eu tive certeza de que havia alguma coisa errada quando eu dizia que a prescrição é o prazo para entrar com a ação em juízo. Quando eu estudei Orlando Gomes, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Como assim, Pablito? Presta atenção. Orlando Gomes é um dos maiores civilistas do mundo. É do Brasil só, não é do mundo. Orlando Gomes, eu não tenho espaço nem para explicar isso aqui agora. Só para vocês terem uma ideia, Orlando Gomes, ele não datilografava os livros dele. Ele os manuscrevia com letra de monge beneditino. E Orlando Gomes, eu diria que é o autor que talvez mais tenha influenciado minha carreira. E ele tem uma característica nos livros dele, não sei se você já percebeu. A leitura de Orlando Gomes, embora os parágrafos do livro dele não sejam tão densos como os parágrafos de Caio Mário, outro grande professor, eu sou fã de carteirinha. Os parágrafos de Caio Mário são parágrafos balzaquianos imensos. Orlando Gomes não, ele é mais telegráfico. Só que a leitura de Orlando Gomes é mais difícil. E aí eu percebi um detalhe que eu vou contar a vocês aqui agora. Orlando Gomes nunca teve o estilo de, nos capítulos do livro dele, colocar artigos do código. Ele não transcreve artigos do código, não é o estilo dele. Todavia, no capítulo de prescrição e decadência, preste atenção nesse ponto, em que ele tenta explicar a diferença de prescrição para decadência, e ele ainda partia daquela ideia de que a prescrição ataca a ação, de que o prazo prescricional é para ingressar com ação em juízo, que data vênia, é uma premissa equivocada. No final do capítulo dele, o grande professor, repito, um dos maiores civilistas do mundo, eu sou aluno dele até hoje, ele faz algo no capítulo dele que não é do estilo dele. Sabe o que é que ele faz? Na última página do capítulo dele, Orlando Gomes diz mais ou menos assim, no livro Introdução ao Direito Civil. Agora, para facilitar, ele não fala assim, mas a ideia é assim,
para facilitar ao leitor a distinção entre prescrição e decadência, eu vou elencar no Código de 16 quais são os prazos decadenciais. Quando eu li isso no capítulo dele, eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Não é o estilo dele. Porque no Código de 16, parênteses, o Código de 16, sob o título dos prazos prescricionais, ele misturava prazo de prescrição com decadência. Então Orlando Gomes, após passar o capítulo inteiro tentando explicar para o leitor a diferença entre prescrição e decadência, no final ele sai do estilo dele e coloca de bandeja para o leitor quais são os prazos de decadência. Aquilo não era o estilo do professor Orlando Gomes. A conclusão a que eu cheguei é que a inteligência dele era tamanha que talvez ele tenha percebido que todo o desenvolvimento teórico que ele fez ao longo do capítulo talvez não tenha dado uma premissa científica tão segura. E a razão é simples, não é falta de conhecimento, ele era um gênio. É porque só se concebeu a distinção entre prescrição e decadência com clareza quando a teoria do processo se desenvolveu. E isso foi acontecendo ao longo do século XX. E aí, meus amigos do coração, eu vou lhes dar agora um exemplo simples, para você nunca mais, preste atenção, confundir prescrição e decadência. Se você entender esse exemplo meu agora, vai dizer, Pablito, pela primeira vez eu consegui entender isso aí. Olha o exemplo que eu vou lhe dar. A partir desse exemplo, você não vai mais dizer que o prazo prescricional é o prazo para entrar com uma ação em juízo. Você não vai mais dizer isso, quer ver? Imagine o seguinte, eu vou pegar um dos nossos seguidores aí, vou pegar a nossa amiga Aline Grazielli. Pronto, Aline, um abraço para você. Eu vou dar um exemplo com a Aline, tá certo? Na data de hoje, eu celebrei um contrato com a Aline. Hoje é dia 11 de abril de 2020, na data de hoje, tá? De acordo com o contrato que eu celebrei com a Aline na data de hoje, preste atenção, foco em mim agora. A Aline se tornou credora de R$1.000. Então eu celebrei um contrato com a Aline em que eu me obriguei a pagar R$1.000 à Aline. Eu celebrei o contrato hoje, 11 de abril de 2020. Só que no contrato há uma cláusula dizendo que o vencimento da dívida vai ocorrer dali a 30 dias. Tá prestando atenção, Aline? Olha só. Eu celebrei um contrato com a Aline hoje, 11 de abril de 2020, e a cláusula X diz: o débito vencerá em 30 dias. Então veja, no dia 11 de maio de 2020 é o vencimento da obrigação. Tá claro isso? Vou repetir para quem chegou agora. Eu celebrei um contrato com a Aline hoje, 11 de abril de 2020. A cláusula X estabelece que o vencimento é dali a 30 dias. Então, no dia 11 de maio de 2020, operar-se-á o vencimento da obrigação. Perfeito. Chegou o dia 11 de maio. A Aline esperou o pagamento dos R$1.000 e eu não paguei. No dia do vencimento, 11 de maio, eu não paguei os R$1.000 à Aline. A Aline me ligou e falou: professor Pablito, cadê o dinheiro? Falei: Aline, não vou te pagar não, meu amigo, eu lamento. Veja, toda a doutrina clássica diz, ou quase toda, vencida a obrigação, violado o direito do credor. No caso, quem é o credor? Aline. Violado o direito quando? 11 de maio, dia do vencimento. Tá claro, não tá? A partir daí, começa a correr o prazo de prescrição para que a Aline ingresse com uma ação de cobrança em juízo. E esse prazo de prescrição, como o contrato é um instrumento particular escrito, vamos dar um exemplo, 5 anos. Então, vencida a dívida, eu não paguei a você, Aline. Violando o seu direito de crédito, você então teria o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar uma ação de cobrança contra Pablo, o devedor. Ok? Ok. Então, prazo de prescrição nasceu quando o direito de Aline foi violado no dia do vencimento, 11 de maio. Tá claro isso, não tá? Pronto. O prazo de prescrição de 5 anos, dentro do qual a Aline tende a ajuizar uma ação contra Pablo. Ô professor, se a Aline deixar correr o prazo de 5 anos para ajuizar a ação de cobrança, a ação está extinta pela prescrição.
A ação de Aline prescreveu depois de 5 anos. Não é verdade, Pablito? Não. Por quê? Porque à luz da teoria geral do processo, o direito de ação é o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional. E o direito de ação, o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional, não prescreve nunca. Você quer ver? Quer que eu prove a você isso? Se você, Aline, deixar passar os 5 anos e 7 anos depois, você, Aline, for até um advogado, o advogado preparar a petição, o advogado recolher as custas em seu nome, o advogado preparar a petição e ajuizar a ação de cobrança contra mim, 7 anos depois, Aline, eu vou ser citado, eu vou apresentar contestação, eu vou alegar prescrição, porque a prescrição é uma defesa do devedor, o juiz vai proferir uma sentença, vai ter recurso. Eu pergunto a vocês, não houve ação? Não houve processo? Não houve sentença? Claro que houve. Então, mesmo que você, Aline, perca o prazo prescricional de 5 anos, mesmo que você ajuize uma ação de cobrança contra mim, 8 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, um molde de anos depois, 6,02 menos 10 a 23, pi, 1 milhão de anos depois, haverá direito de ação. Porque o direito de ação é imprescritível. É o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional. Então prestem atenção. Eu estou lhes mostrando que não é adequado dizer: a Aline perdeu o prazo de prescrição para ajuizar a ação de cobrança contra o devedor Pablito. Então a ação de Aline está prescrita porque ela perdeu o prazo de 5 anos. Não é correto dizer que ela perdeu o direito de ação. Não é correto dizer que ela perdeu, que a ação foi extinta por prescrição, porque houve ação. A ação é o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional. E esse direito não prescreve nunca. Mas Pablito, eu tenho uma pergunta. Se não é a ação que prescreve, o que é que prescreve, professor? Aí é a grande contribuição do direito alemão. Porque os alemães que perceberam isso. O que prescreve, Aline, não é o seu direito de ação. Porque mesmo que você, Aline, deixe ultrapassar o prazo de 5 anos, você ainda terá direito de ação contra mim. O que prescreve, Aline, é o poder que o ordenamento jurídico lhe dá de coercitivamente exigir o cumprimento da obrigação. O que prescreve, Aline, é o poder que o ordenamento jurídico estatal dá a você de coercitivamente subordinar o meu interesse ao seu por meio de uma penhora, por meio do acesso ao bacenjude. O que prescreve, Aline, não é o seu direito de ação, porque o direito de ação é imprescritível, porque o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional é imprescritível. O que prescreve, Aline, se você deixar passar o prazo de 5 anos, é o poder que o ordenamento jurídico reconhece ao credor, a você, Aline, de coercitivamente me subordinar ao seu interesse. E esse poder que nasce no dia em que o seu direito é violado e morre no último dia do prazo de prescrição, esse poder, nunca esqueçam, denomina-se pretensão. A pretensão, os alemães chamavam de Anspruch, é o poder que o ordenamento jurídico reconhece a você, Aline, a você, credora do direito violado. É o poder que nasce no primeiro dia do prazo prescricional e morre no último dia do prazo prescricional. Então entenda, Aline, se você perde o prazo de 5 anos para formular em juízo contra mim a pretensão de cobrança, porque é ela que prescreve, você continuará tendo direito de ação, ok. Só que você não terá mais o poder jurídico de subordinar o meu interesse ao seu, porque a sua pretensão estará prescrita. E se você quiser, ao final da live, você quiser sedimentar o que eu estou ensinando, lendo um único artigo do código, é um artigo que quando eu bati o olho nele, quase uma lágrima minha cai,
pela precisão técnica do artigo. O artigo 189 do Código Civil, que trata de prescrição, ele não fala que a prescrição ataca a ação. O artigo 189, que abre a parte da prescrição, diz: violado o direito, olha que beleza, violado o direito, nasce para o titular pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos dos artigos 205 e 206. Vou traduzir. Artigo 189 do Código Civil. Não precisa nem abrir. Não precisa nem abrir. Violado o direito de Aline, que é a credora, nasce para ela a pretensão, que é o poder de juridicamente exigir o cumprimento da obrigação contra o devedor. Poder este, pretensão, que morre no último dia do prazo de prescrição. E vou te dizer mais, para dar uma dica de bandeja. No Código Civil, os prazos de prescrição estão apenas em 2 artigos. Para você que advoga, anote, porque isso é utilíssimo. 205 e 206. Todos os outros são decadenciais. Então veja, a partir desse momento, é muito importante que você lembre da minha live. Pablito me explicou claramente que o que prescreve não é a ação. O que prescreve é a pretensão do credor. A pretensão nasce quando o direito dele à prestação é violado. A pretensão nasce no primeiro dia do prazo prescricional e morre no último dia do prazo prescricional. Traduzindo, Aline, se no dia do vencimento eu não paguei os R$1.000 a você, você vai ter 5 anos para ajuizar uma demanda contra mim. Olha como eu estou sendo técnico na minha expressão. Deduzindo uma pretensão de cobrança contra Pablo. Se você, Aline, deixar passar os 5 anos, você continua tendo o direito de ação, sim, que é o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional, imprescritível. Mas se você deixa passar os 5 anos, você não tem mais pretensão contra o devedor. Porque a pretensão é o que prescreve. Essa live é um presente para vocês, doutores. Eu agradeço a Deus, porque eu fiquei, meu Deus, falo de prescrição ou não? Isso é fundamental para vocês. Pablito, e decadência? Eu até peço permissão a vocês, porque essa explicação é uma das partes que eu mais gosto em nossas obras, tá? Então eu peço licença para dizer a vocês que os ensinamentos, o que eu tento explicar, eu tento colocar em nossos livros. E mais uma vez tem aluno mandando e-mail: Pablito, eu tenho acesso aos vídeos com a edição do Manual 2019? Não, a editora só abriu acesso aos vídeos no Manual 2020. Peço licença a dizer a vocês isso. Nossas videoaulas no Manual 2020. Muito bem. Professor, uma pergunta. Que decadência, Pablito? Porque prescrição está claro para mim. A prescrição ataca a pretensão. A partir de hoje, professor Pablo, eu não vou mais colocar em minhas pés. Se você que é advogado, você ajuizar uma demanda na unidade em que eu sou juiz, e eu ler na sua peça, você dizer assim: o prazo de prescrição da pretensão, não é que você vai ganhar a causa, tá? Eu não sei se você vai ganhar. Mas quando eu leio o advogado dizendo que o prazo de prescrição ataca a pretensão, eu já vejo que ele tem um conhecimento técnico específico. Inclusive, abro parênteses, o grande professor Miguel Reale, nos comentários à parte geral do Código Civil, ele diz, ele foi o coordenador do Código de 2002, da comissão. Ele diz: nós nos preocupamos em diferenciar a prescrição de decadência. A prescrição ataca a pretensão. Professor, eu tenho uma dúvida, Pablito. E a decadência, o que seria? Decadência não tem nada a ver com pretensão. Prazo decadencial não tem nada a ver com pretensão. Prazo decadencial não tem nada a ver com prescrição, tá? No exemplo que eu dei com a Aline, que me ajudou, eu celebrei um contrato com a Aline hoje, 11 de abril de 2020. Eu assumi uma obrigação de pagar a Aline R$1.000, lembra? Vencimento 30 dias. Operado o dia do vencimento eu não paguei. Violei o direito dela à prestação, e o direito à prestação de Aline violado fez surgir a pretensão que prescreve. Já ensinei isso, tá claro, claríssimo.
Decadência não tem nada a ver com direito à prestação nenhuma. Para você entender decadência, eu tenho de voltar para a faculdade de novo. Para você entender decadência, você precisa entender uma expressão que quando meu professor falava na faculdade, eu ficava, me permitam, louco. Porque o professor não explicava o que era aquilo, ele falava várias vezes. Sabe onde é que eu fui entender isso? Orlando Gomes. Inclusive a parte inicial do livro dele é essa preocupação, essa neurose de clareza, que graças a Deus eu cultivo em meus livros, em minhas aulas. Eu aprendi muito com esses autores. Uma expressão que meus professores falavam na faculdade, eu ficava louco, porque ninguém explicava o que era. E eu fui entender com Orlando Gomes. E essa expressão você tem de entender para saber o que é decadência. É direito potestativo. Você sabe o que é direito potestativo? Já valeria minha live toda explicar o que é direito potestativo. Você sabe o que é isso? Sabe o que é direito potestativo? Direito potestativo não é o direito que Aline, no exemplo que eu simulei do contrato, lembra que você era credora com direito de crédito contra mim? Com conteúdo de prestação contra mim? Direito potestativo não é um direito de crédito. Direito potestativo não é um direito com conteúdo prestacional. O direito potestativo, sendo bem claro, neurose de clareza, direito potestativo, tá anotando aí? Não precisa anotar que a gente vai gravar. Vou pedir ao Felipe Duque, meu irmão, para gravar essa live. Direito potestativo nada mais é do que um simples direito de interferência. Não é um direito de crédito, não é um direito com conteúdo prestacional. Porque o direito com conteúdo prestacional, quando violado, faz surgir pretensão, que prescreve. Lembra? Já expliquei. Direito potestativo não é isso. O direito potestativo é simplesmente um direito de interferência. Como assim, Pablito? Presta atenção. O direito potestativo é um direito que, quando eu o exerço contra você, você sofre a interferência dele. Mas com ele eu não espero nenhuma prestação de sua parte para mim. Repito, direito potestativo não é um direito de crédito, não é um direito com conteúdo prestacional, é um simples direito de interferência. Vou dar um exemplo. Quer ver? Um exemplo bacana. Descobri que não amo mais a minha esposa. A porta está trancada. Descobri que eu não amo mais a minha esposa, ok? Tá? Não gosto mais dela, tô apaixonado por outra moça. E decido me divorciar da minha esposa. Aí na segunda-feira, dia 13 agora, que é meu aniversário inclusive, eu chego para ela e falo assim, Colibri, eu tenho notícia para te dar. Eu sei que o aniversário é meu, eu sei que não é um presente legal, mas eu quero ser franco, eu não te amo mais. Nós choramos, nos abraçamos, né? Então eu exerço um direito potestativo. Na terça-feira eu ingresso em juízo, me divorciando de minha esposa. O direito de divórcio é um típico direito potestativo, porque é um direito de interferência. Quando você o exerce, a outra parte suporta aqueles efeitos, ela não pode fazer nada, nada, absolutamente nada. O direito potestativo, quando a parte o exerce, ele não tem por conteúdo uma prestação da outra parte, não tem. É um simples direito de interferência. Exemplo, divórcio. Eu exerço o direito de divorciar-me em juízo em face da minha esposa. Ela não pode fazer nada. Nada, absolutamente nada. Quer que eu dê outro exemplo? Você que é advogado. Você não está aguentando mais o seu cliente. Você já deve ter tido cliente assim, né? Seu cliente está lhe deixando louco. Aí você fala, é melhor, para evitar quebra de confiança, eu vou renunciar ao mandato. É o direito potestativo que um advogado tem. É um direito de interferência. É um direito que quando você o exerce, a outra parte não tem como resistir. Se submete a ele. Não é a Aline, viu, Aline? Não é como aquele direito de crédito que você teve contra mim, cujo conteúdo é a minha prestação de pagar. Ali é diferente. Porque o direito de crédito, quando violado, gera pretensão. Lembra? Direito potestativo não gera pretensão nenhuma,
porque é um mero direito de interferência. Exemplo, direito ao divórcio, direito de renunciar ao mandato. Eu vou explicar decadência agora com uma frase para vocês. Com uma frase eu vou explicar. Sabe o que é prazo decadencial? Que nós sofremos tanto na faculdade para entender? Sabe o que é prazo decadencial? Quer que eu explique numa única frase? Tá sentado? Existem direitos potestativos que não tem prazo para você exercê-lo. Exemplo, direito de divórcio. Qual o prazo que eu tenho para pedir o divórcio de minha esposa? Não tem prazo. Todavia, existem direitos potestativos com prazo para exercício. Vou explicar a decadência agora com uma frase. Observe. Prazo decadencial, prazo de decadência, nada mais é do que o prazo para o exercício de um direito potestativo. Só. Então veja, presta atenção. Existem direitos potestativos em que não há prazo para o exercício. Exemplo, o direito de divórcio não tem prazo, o direito de renunciar ao mandato não tem prazo. Só que se você quiser, por exemplo, exercer o direito potestativo de anular um negócio jurídico, tem prazo, está lá no Código Civil. Prazo decadencial para se anular negócio jurídico. É um direito potestativo de anular 4 anos. Então veja, prazo de decadência nada mais é do que o prazo para se exercer um direito potestativo. E agora vem a cereja do bolo, tá? Pablito, direitos potestativos geram pretensão? Não geram, preste atenção, já falei isso. O direito que gera pretensão, que prescreve, é um direito que tem conteúdo prestacional, como o direito de crédito, aquele que a Aline teve contra mim. Direitos potestativos não tem prazo e não tem conteúdo prestacional. Os que têm prazo, esses prazos são de decadência. E quer que eu dê uma dica valiosíssima para vocês? Quer que eu dê uma dica para vocês? Todo prazo prescricional está sempre na lei. Prazo decadencial pode estar na lei ou ser criado pelas partes no contrato. Vou repetir. Prazo de prescrição está sempre na lei. Isso para quem advoga é uma... Oh, meu Deus, para quem faz concurso, essa dica é de ouro. Prazo de prescrição está sempre na lei. O prazo de prescrição, o Pablito me ensinou, é o prazo para se formular uma pretensão em juízo. Eu nunca mais vou dizer que prescrição ataca a ação, a prescrição ataca a pretensão, tá? E prazos de decadência que dizem respeito a direitos potestativos, os prazos de decadência podem estar na lei. Vou dar um exemplo. O direito de anular um negócio jurídico. Prazo decadencial legal, 4 anos, artigo 178 do Código Civil. Outro exemplo. Você comprou um produto com defeito. O direito potestativo para reclamar no juizado de defesa do consumidor. 90 dias. Direito potestativo de reclamar, tá? Você pode, claro, aparelhar com outros pedidos. Preste atenção agora. Prazo de decadência, todavia, também pode ser criado pelo contrato, convencionalmente. Exemplo. Você celebrou um contrato para instalar uma antena em sua casa, um receptor de TV a cabo, TV satélite. Você pegou o contrato, lá está dizendo, o contratante tem o prazo de 30 dias para desistir. Aquele prazo de 30 dias que você que é advogado, já leu várias vezes nos contratos. Aquele prazo de desistência de 30 dias. O que é aquilo? Sabe o que é? O prazo decadencial para exercer o direito potestativo de desistir. Porque é um simples direito de interferência. Está entendendo agora? Aquele prazo de decadência que está no contrato, 30 dias, aquele prazo de decadência para desistir, é um prazo decadencial para exercer um direito potestativo de desistir. Um simples direito de interferência. Você nunca mais vai esquecer isso. E aí eu volto ao exemplo com a Aline, pegando o prazo de prescrição. Preste atenção. Preste atenção. Tá? Eu celebrei um contrato com a Aline, estou chegando agora na pandemia do coronavírus. Eu celebrei um contrato com a Aline. Vamos relembrar porque chegou agora. Tá? Eu celebrei um contrato com você, Aline.
Na data de hoje, 11 de abril de 2020, o contrato estabelece que daqui a 30 dias eu devo lhe pagar, tá? Ou seja, há uma data de vencimento. No dia 11 de maio de 2020 eu não pago, eu violo o seu direito de crédito, Aline, direito com conteúdo prestacional. Então surge em seu favor, Aline, a pretensão, tá? Que é o poder jurídico de coercitivamente forçar o cumprimento da obrigação. A pretensão nasce no primeiro dia do prazo prescricional e morre no último, porque o que prescreve, Pablito me ensinou com clareza, é a pretensão. Tá claro isso? Muito bem, vou voltar a esse exemplo. Quando você abre o Código Civil, o Código estabelece causas que podem impedir o início de um prazo de prescrição, suspender um prazo de prescrição ou interromper um prazo de prescrição. Vou repetir. O Código Civil, nos artigos 197 a 199 e 202, ele traz causas que podem impedir o prazo de prescrição, suspender um prazo de prescrição ou interromper um prazo de prescrição, tá? Tá entendendo, né? Isso geralmente se aplica a prazo de prescrição. Em alguns casos se aplica a decadência, mas a ideia é para a prescrição. Veja só. Eu vou dar um exemplo para você entender isso aqui, tá? Deixa eu lhe fazer uma pergunta para ver se você está entendendo. A prescrição, vamos pegar o exemplo do contrato que eu celebrei com a Aline, lembra? Eu celebrei um contrato com a Aline, tá? Eu não paguei no dia do vencimento, eu violei o direito de crédito de Aline, que tem conteúdo prestacional. Surgiu então em favor dela pretensão contra mim, que ela tem de deduzir em juízo no prazo de prescrição. Tá claro, não tá? Ok, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha no meu olho aqui agora. A prescrição, a consumação de um prazo de prescrição, interessa mais para quem? Quem é que fica feliz quando um prazo de prescrição já se consumou? Responda essa pergunta para mim. Quero ver quem responde. Eu vou ler aqui nos comentários. Quem é que fica feliz da vida quando a prescrição se opera, quando a pretensão prescreve? Quem é que fica feliz? Eu, devedor, ou você, Aline, credora? É claro que sou eu. Porque a prescrição é uma defesa do devedor. O devedor é louco para a prescrição acontecer. Louquinho da vida. Eu me lembro aqui de um tio meu, fazer uma homenagem a ele, meu tio Mário, um ser humano diferente, doutores. Diferentaço. Quando você vier a Salvador tomar um café comigo, vou te contar umas duas histórias dele. Ele é uma figura. Ele, por exemplo, olha só, vou contar entre nós aqui. Ele nem liga, é meu tio amado. Olha que figura esse tio meu, para você entender o que eu vou explicar agora. Ele acha que as pernas dele são finas, tá? Ele acha que a batata dele da perna é fina. Então meu tio, esse que eu vou contar essa história, várias vezes ele já usou para sair 2 calças jeans para a perna engrossar. Imagine só a figura, meu tio. E tem uma história dele, meu tio Mário, não é Caio Mário não, viu gente? É meu tio, é um tio meu, tá? Tem um tio meu, sempre que eu falo dessas causas, repetindo, existem causas que impedem, suspendem, interrompem prazo de prescrição. A prescrição interessa para quem? Quem é que quer que a prescrição corra logo? O devedor, tá? Muito bem. Eu vou contar uma história do meu tio para você entender e ilustrar essa parte. É um fato que aconteceu há muitos anos e ele permite que eu conte. Tem muitos anos isso. Meu tio, fato verídico, devia um dinheiro a um banco, tá? Ele tinha um crédito, ele tinha um débito contra um banco, em face de um banco. E ele falava, Pableta, ele me chamava de Pableta, eu era menino pequeno, eu era estudante ainda na faculdade. Pableta, o banco esqueceu de mim. Eu tô feliz da vida, o banco esqueceu de mim. Eu falei, meu tio, bancos não esquecem. Eu era estudante na faculdade ainda. Ele perguntou, Pableta, qual o prazo que o banco tem? Observe, o banco era o credor. Meu tio era devedor de um débito já vencido. Ou seja, o banco já tinha contra ele pretensão e o prazo prescricional estava correndo para o banco ingressar com pretensão de cobrança em juízo. Aí meu tio perguntou, vem cá, Pableta, qual o prazo que o banco tem para me cobrar? Eu disse a ele, meu tio,
Olha só, a sua dívida venceu tal data. O banco tem 5 anos para ajuizar uma demanda contra você, formulando uma pretensão de cobrança. Gente, meus amigos do coração, o tempo foi passando. 1 ano passou, 2 anos passaram. 3, meu tio me encontrava e falava: Pableta, o banco esqueceu de mim. Eu falei: meu tio, bancos não esquecem. No 5º ano, o prazo de prescrição quase se consumando. Quem estava torcendo para ele se consumar? O devedor, meu tio. No 5º ano, meu tio me ligou um dia e falou: Pableta, falou, meu tio, eu recebi aqui uma carta do banco. Eu falei assim: meu tio, o banco ajuizou a ação de cobrança? Porque está no prazo ainda de prescrição, da pretensão. Ele: não, Pableta, não. É uma notificação judicial avisando que eu tenho o débito. Pode acontecer alguma coisa? Na hora eu parei, foi mais ou menos assim. Lembrando do ditado oriental que diz: quando você for disparar a flecha da verdade, molhe a ponta da flecha num pote de mel. Eu disse: meu tio, eu tenho notícia que não é boa. O que é, Pableta? O prazo de prescrição estava quase correndo para o banco ajuizar a demanda de cobrança contra mim. Eu falei: meu tio, o banco notificou judicialmente você no último ano. A notificação judicial, à luz do artigo 202, é uma causa que interrompe prazo de prescrição. Traduzindo, neurose de clareza. Se o credor, estando em curso prazo de prescrição, se o credor notifica judicialmente o devedor, a prescrição é interrompida e com a interrupção o prazo recomeça a contar do zero. Aí eu falei: meu tio, o banco vai ter mais 5 anos para ajuizar, formular pretensão de cobrança em juízo. Porque a causa interruptiva, que só pode ser usada uma vez, ela zera o prazo. Meu tio fez assim: Pableta, como é, Pableta? Eu falei: o banco notificou judicialmente o devedor, interrompe-se o prazo de prescrição, ele tem mais 5 anos para deduzir a pretensão contra você em juízo. Todavia, preste atenção agora, chegando na pandemia do coronavírus, existem causas que impedem ou suspendem o prazo de prescrição. A causa suspensiva, ela não interrompe operando um novo prazo, ela paralisa o prazo. A causa suspensiva, as causas que impedem ou suspendem, artigos 197 a 199, são causas que congelam prazo de suspensão. Então preste atenção, você entender, não decore. Imagine agora, olhe para mim agora, olhem todos aí. Você, Aline, você tem um crédito contra mim, lembra? Operado o vencimento, eu não lhe paguei, Aline. Eu não lhe paguei. Você tem 5 anos para ajuizar contra mim uma demanda, formulando uma pretensão de cobrança. Muito bem. O tempo foi passando. Você ainda não ajuizou, Aline, a demanda de cobrança contra mim. O tempo está correndo. Preste atenção. Uma causa suspensiva, ela congela o prazo, paralisa. De maneira que, fim da causa, o prazo volta a correr, contando aquilo que já transcorreu. Vou traduzir para você entender isso, tá? Imagine, vou pegar um exemplo aqui agora, tá? Um exemplo aqui agora, de uma causa suspensiva que está na lei brasileira, no Código Civil. Preste atenção nesse ponto agora. O Código Civil diz que a sociedade conjugal paralisa um prazo de prescrição, suspende um prazo de prescrição. Você vai entender isso com muita clareza, tá? Preste atenção ao exemplo que eu vou dar. Imagine a seguinte hipótese. Eu sou devedor e vou botar o nome de minha esposa para ela não ficar chateada, né? Aqui, só parêntese abrindo aqui para quem está perguntando. Notificação extrajudicial, há uma discussão, se interrompe. Tanto que já houve projeto de lei para alterar o Código Civil. Fecha o parêntese. Veja só. Eu vou dar um exemplo agora, preste atenção. Você que advoga, isso é valiosíssimo. Eu vou dar exemplo de uma causa que suspende prazo de prescrição, tá? Paralisa, congela. Olha o exemplo.
Eu sou devedor de Kaline, tá? Kaline é uma empresária, eu conheço ela há muito pouco, tá? Eu estou devendo a ela R$10.000, eu não paguei, e ela tem um prazo prescricional de 5 anos para formular uma pretensão contra mim, certo? Muito bem, eu não paguei, preste atenção no exemplo. Eu sou devedor e Kaline é credora, ela é empresária. Eu celebrei um contrato com ela, estou devendo 10 mil. Já se operou o vencimento da dívida, ok? Ok. Ela tem 5 anos para deduzir contra mim a pretensão de cobrança em juízo, ok? Ok. Primeiro ano passou, ela não deduziu a pretensão. Segundo ano passou, ela não deduziu a pretensão. Quem está feliz com isso é o devedor. Porque o devedor quer que o prazo corra logo, né? Muito bem. No terceiro ano, eu mando flores para ela, porque eu me apaixono por ela. E eu levo ela para jantar, eu falo poesias e acabamos, nós nos apaixonamos. Preste atenção. Ela tinha um crédito, a Kaline tinha um crédito contra mim vencido. O prazo de prescrição já estava correndo, 5 anos. Transcorreram 2 anos. Eu me casei com ela. Diz o Código Civil, enquanto eu estiver casado com ela, presta atenção, em sociedade conjugal, o prazo de prescrição que ela, Kaline, teria para ajuizar a demanda, a pretensão de cobrança contra mim, está suspenso, paralisado. Então, se eu ficar com ela casado 8 anos, o prazo está congelado. 8 anos depois, nós nos divorciamos. Com o fim da sociedade conjugal, a causa suspensiva cai. Então, aquele prazo que estava correndo, lembra? Prazo de 5, correram 2, eu me casei com ela. Com o casamento e com a sociedade conjugal, congela-se o prazo de prescrição. Fiquei casado. Com o fim do casamento, voltam a correr os outros 3 anos. Ou seja, a causa suspensiva é uma causa que congela o prazo de prescrição. Aí eu quero ver se você está entendendo minha aula. Presta atenção. Uma causa que congele o prazo de prescrição, ela é boa ou ruim para o devedor? Responda aí. Ela é ruim. Porque o devedor, lembre-se, o devedor quer que a prescrição corra logo. Então uma causa que suspende prazo de prescrição, ela não é legal para o devedor, ela é boa para o credor. Tá? Tá claro isso? Aí você para e pensa, professor, e o que é que isso teria a ver? Olha agora o clímax da minha aula. E o que é que isso teria a ver com a pandemia do coronavírus, meus amigos do coração? O que é que isso tem a ver com a pandemia do coronavírus? Ó, pergunta boa de prova, né? No concurso. É para arrebentar um no concurso público. É para arrebentar um. Prescrição é um tema. Ele é tão importante para mim, tá? Eu sempre digo isso. Não adianta você querer entender família, sucessões, contratos, se você não entender teoria geral. Na pós, eu peço permissão de dizer a vocês, na pós em que eu ensino como professor e ajudo na parte científica, há 2 aulas só sobre prescrição. E em uma delas, eu pedi para a direção da pós colocar junto comigo um processualista para debater isso. Peço permissão para dizer, quem tiver interesse em ver o conteúdo da pós, o link está na minha bio, e quem quiser receber o conteúdo programático, mande um e-mail para mim que eu mando para vocês. E eu vi inclusive que a pós está com um desconto agora sensacional. Não sei até onde vai, tá? Porque eu sou só professor de lá. Meu e-mail é pablostoso@gmail.com, certo? Quem quiser o conteúdo programático da pós, eu mando para vocês e vocês vão ver a preocupação que tivemos em 2 aulas só para debater prescrição. Mas volta para cá para você entender. E o que teria a ver essa ideia que eu coloquei da suspensão com a pandemia do coronavírus? Veja só. Eu vou repetir a ideia. Premissas básicas da minha live. Número 1. O que prescreve não é o direito de ação. O que prescreve não é o direito de ação. Porque o direito de ação, que é o direito de pedir ao Estado um provimento jurisdicional, é imprescritível. O que prescreve é a pretensão. É a premissa 1 da minha live. Premissa 2. O prazo prescricional é o prazo para se formular pretensão em juízo, e no Código Civil os prazos de prescrição estão nos artigos 205 e 206.
Premissa 3 da minha live. Prazo decadencial não tem nada a ver com pretensão. Prazo decadencial é o prazo para exercer-se um direito potestativo. É o prazo para o exercício de um direito potestativo. Premissa 4 da minha live. Existem causas que impedem, suspendem, interrompem prazo de prescrição. E eu deixei claro para vocês que o devedor, ele quer que o prazo corra logo. Mas algumas causas paralisam o prazo de prescrição. Foi aquele exemplo que eu dei com Kaline, empresária, tem um crédito contra mim, 5 anos de prescrição para ela formular pretensão de cobrança em juízo. Passa o primeiro ano, ela não formula, no segundo ano não formula, no terceiro eu me caso com ela. Há uma paralisação do prazo. A causa suspensiva paralisa o prazo de prescrição, o que não é bom para o devedor, porque ele quer que corra logo. Tá claro isso? Ok. E o que é que isso tudo tem a ver com a pandemia do coronavírus? É preciso que vocês entendam o fundamento da prescrição. O meu capítulo do livro, e eu costumo começar as aulas dizendo isso, quando você fala em prescrição, você fala em tempo. E eu me lembro da frase, o tempo não para. Quem foi que disse essa frase, o tempo não para? Quem lembra aí? Aí uma vez na sala, uma voz lá no fundo disse assim, Calypso. Eu falei, meu filho, eu acho uma banda fantástica, não sei se falaram Calypso. Cazuza, o tempo não para. Prescrição tem a ver com o tempo, com o decurso do tempo. Pare para pensar. O prazo de prescrição, o devedor quer que ele corra logo. O devedor quer que o prazo de prescrição corra logo. Que ele corra logo. O credor tem um prazo estabelecido pela lei de prescrição para ingressar com pretensão em juízo. Exemplo, a cobrança. Você, Aline, vou botar o exemplo com a Aline. Aline, você celebrou um contrato comigo. Eu sou o devedor. Eu não lhe paguei, Aline. No dia do vencimento, você ligou para mim. Eu disse, Aline, não vou te pagar. O prazo de prescrição vem correndo. Imagine que você tenha 5 anos, Aline. 5 anos. Aí, o que isso tem a ver, Pablito, com a pandemia do coronavírus? É preciso que você entenda que quando a lei reconheceu o prazo de prescrição para o credor formular pretensão contra o devedor, é como se a lei dissesse assim, credor, Aline, você tem um prazo para cobrar, viu? Para formular pretensão em juízo. Se você perder o prazo porque você é negligente, você vai perder sua pretensão, viu, Aline? Vai perder o seu poder contra o devedor. Ok. O prazo vem correndo. 2 anos se passaram, 3. A pandemia do coronavírus faz com que milhares, milhões de pessoas tenham de ficar dentro de casa. E tem de ficar mesmo. Sempre que possível, fique em casa. Sempre que possível. E aí, se coloque no lugar, olhe para mim agora, daquele credor que muitas vezes não tem conhecimento jurídico, que soube há pouco tempo que tem um prazo para ingressar com a pretensão de cobrança. Imagine-se agora no lugar de um credor cujo prazo de prescrição já está correndo e ele precisa procurar o advogado dele. Ele tem de ir aos cartórios levantar os documentos, só que ele não pode porque ele está dentro de casa e tem de ficar em casa. Os cartórios estão fazendo trabalho remoto, ele não está conseguindo acesso à documentação. Então, pare e pense na pergunta que eu vou fazer a vocês. Não seria razoável se defender que por conta da gravíssima pandemia do coronavírus, os prazos de prescrição para se formular pretensão em juízo não deveriam estar suspensos? Pense naquele credor que é uma pessoa humilde, inclusive. Eu vejo muito isso na vida. Pessoas que têm crédito, que aquele crédito é fundamental para a sua vida familiar, para a sua empresa. E essa pessoa soube há pouco agora que tem um prazo para ingressar em juízo. E ele não pode sair de casa por conta da pandemia do coronavírus. Então, preste atenção, o que eu vou lhes dizer não está na lei. É o clímax da minha live. Já existe posição em doutrina, e aqui eu cito o grande professor amigo, com quem inclusive estou escrevendo, Carlos Elias de Oliveira. Já existe posição em doutrina, atenção você que é advogado, defendendo a tese
de que de que por conta da pandemia do coronavírus, é defensável a tese de que prazos prescricionais que estivessem correndo estariam suspensos, porque o credor não tem como sair de casa para levantar documentos, para procurar o advogado, para ingressar em juízo. Aí você pergunta, Pablito, mas a suspensão de um prazo prescricional por conta do coronavírus, a suspensão, a paralisação do prazo, porque o credor ele não tem como sair de casa para levantar documentos, ocorreria a partir de que data? Há quem defenda em doutrina, eu inclusive, eu tenho defendido, nós não publicamos ainda, eu e meu amigo Carlos Elias, ele já defendeu essa tese de que é defensável a ideia de que por conta da pandemia do coronavírus, os prazos de prescrição, salvo haver outras causas específicas aplicáveis, mas como regra subsidiária, os prazos de prescrição para se formular pretensão em juízo, como o credor não pode sair de casa, estariam suspensos desde quando, Pablito? Anote aí, 3 de fevereiro de 2020, que foi a data da portaria GM/MS do Ministério da Saúde, número 454, que declarou a emergência nacional em saúde pública. Então, há já em doutrina posição defendendo de que os prazos de prescrição estariam suspensos a partir do dia 3 de fevereiro de 2020, tá? Até quando, professor? Muito bem. O termo final para o prazo de suspensão é algo que tem que ser debatido, porque nós não sabemos até quando ficaremos em confinamento. Eu sugiro, arrisco dizer, que a data final do prazo de suspensão deve ser 30 de outubro de 2020. Por quê? Porque é a data mencionada no projeto de lei 1179 de 2020, que ainda não virou lei e que pretende instituir o regime emergencial das relações de direito privado por conta da pandemia. Esse projeto de lei, se virar lei, veja só, ele vai dizer o que eu estou lhes ensinando. Aqui, ó, artigo 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da lei até 30 de outubro de 2020. Então veja, o que eu estou lhes dizendo aqui agora não é ainda algo sedimentado. Não é algo que eu diga assim, olha gente, anote aí porque já é uma verdade absoluta. Não é. A ideia de uma live é trazer ideias, noções para você pensar. Então eu estou lhes ensinando isso. Em doutrina já existe posição respeitável de que por conta da pandemia do coronavírus, os prazos de prescrição estariam suspensos desde 3 de fevereiro de 2020, data da portaria do Ministério da Saúde, que declarou a emergência nacional de saúde pública, até, aí vai a minha opinião, 30 de outubro de 2020. Eu digo em princípio porque nós não sabemos até quando vai o confinamento. Mas por que, Pablito, você sugeriu 30 de outubro? Porque é a data que consta no projeto de lei 1179 de 2020. Então veja, ô professor, eu só tenho uma dúvida. Esse prazo de suspensão que você está defendendo de prescrição por conta da pandemia do coronavírus, porque os credores não têm como sair de casa, procurar advogado, levantar documentos, esse prazo não está na lei, Pablito. Isso não é defensável? Não está na lei esse prazo de suspensão de prescrição? Eu lembro a vocês que o STJ editou a súmula 229, dizendo que o pedido de pagamento de indenização que você faz a uma seguradora suspende o prazo de prescrição para que você cobre dela em juízo até que você, segurado, tenha ciência da decisão dela. Essa súmula 229 do STJ, que estabelece um prazo de suspensão da prescrição de cobrança da indenização do seguro, não está na lei. O STJ admite esse prazo. Então você encontra na jurisprudência situação em que Tribunal Superior admitiu suspensão de prazo de prescrição que não está na lei. Então, enquanto o PL não vira lei,
eu acho perfeitamente defensável a tese da suspensão do prazo prescricional por conta da pandemia do coronavírus, claro, em situações fundamentadas. Porque é claro que o juiz, já que não está na lei, ele vai precisar de subsídios do credor, que demonstra a dificuldade dele. E que, claro, a portaria é um subsídio poderosíssimo para isso. Em resumo, existe em doutrina entendimento, atenção você que advoga, atenção você que faz concurso, no sentido de que prazos de prescrição estariam suspensos por conta da pandemia a partir de 3 de fevereiro de 2020, data em que a portaria do Ministério da Saúde reconheceu a pandemia como emergência em saúde pública em nível nacional. Meus amigos do coração, eu não tenho nem como agradecer a Deus por toda a inspiração que nos deu hoje. Eu falei 1 hora com um número imenso de seguidores e amigos aqui. Eu estou muito feliz, dedico a Deus isso, porque eu estou com a missão cumprida de ter transmitido com clareza. Quem sabe eu consegui fazer você entender que prescrição não é a perda da ação, mas da pretensão. E mais do que isso, agradecendo a esse vínculo que está nos unindo aqui agora, meus amigos, eu elevo o pensamento ao alto, para que mais do que nunca, numa Páscoa muito especial, porque a humanidade passa por uma purificação muito grande, nós tenhamos calma, nós vibremos positivamente, porque eu dizia à minha esposa, mais do que nunca a gente tem que vibrar pelo mundo, orar, pedir pelo mundo, mesmo que você não tenha uma religião, fazer o bem, emitir vibrações positivas. Eu não sei se você viu que o vulcão Krakatoa, num espetáculo belíssimo de violência natural, tragicidade e beleza, explodiu na Indonésia, o que gera um risco muito grande, mas é a natureza dando sinais de que ela precisava de ajuda. E mesmo em casa você pode ajudar. Como? Emitindo bons pensamentos, cultivando bons hábitos, mudando comportamentos, doutores. Que saudade de ver um aluno, de dar um abraço, dar valor a pequenas coisas. Porque não é preciso muito para você amar o próximo não, viu? Eu me lembrei disso hoje no banho. Eu fazia, há muitos anos, eu estava guiando meu carro, eu fui fazer uma manobra sem correr, porque eu nunca corro. E aí eu não sei se eu não dei sinal, o carro que vinha atrás encostou do meu lado para me xingar. Ele abriu o vidro e eu percebi que ele preparou tanto palavrão para me dizer em várias línguas, porque eu não dei um sinal. Eu abri meu vidro e falei, meu irmão, por favor me desculpe. Foi engraçado porque parecia que ele havia engolido uma espinha de peixe. Ele fez assim, ok. Quer dizer, veja, eu ter pedido perdão a ele é algo que gerou nele um efeito muito mais poderoso do que se eu houvesse xingado ele de cima a baixo. Ele falasse para mim, vai a merda, eu dissesse, vai a merda você. Essa é a grande lição. Essa é a grande lição do perdão crístico. Porque para nós seres humanos, é um dos maiores desafios, é o perdão ao outro e a si mesmo. Então que esse exemplo fique, meus amigos, com a certeza de que a humanidade sairá muito melhor do que entrou dessa fase tão difícil e que será vencida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Um abraço, que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa, porque a minha Páscoa está feliz por eu ter dado um ovo de chocolate para vocês. Deus permita, com esse tema, prescrição e decadência. Até o próximo encontro, meus amigos. Um abraço grande.